digno ao Senhor. Hoje é o último domingo de 2025. Esse ano, parece que o ano, começamos o ano, já estamos terminando, semana que vem será o primeiro de um novo ano. E a verdade é que cada ano que passa, a gente tem sempre a mesma expectativa. Terminou o ano, começa outro ano. E o que Deus fez ao longo do ano que passou e o que Deus fará no ano seguinte? O que nós fizemos ao longo desse ano? O que tensionamos fazer no próximo ano? E ainda, o que deixamos Deus fazer na nossa vida e queremos que Ele faça no ano seguinte? 2025 certamente foi um ano de muitas perdas para muitos, terminando hoje com a Pochém, falecimento da sua mãe, e perdas não só de falecimento, mas muitas dificuldades, com certeza, sempre temos. Todo ano a gente para, olha para trás, tem lutas, incertezas, às vezes cansaço também, cansaço emocional, mas também teve vitórias, teve bênçãos, e tudo isso faz parte, e faz parte ano após ano. Eu quero ler um texto que está no livro de Lamentações. Nesse texto, o contexto que nós vamos ler é de uma época de muita ruína. Uma nação estava em ruína nacional, uma dor coletiva, um aparente silêncio de Deus. Lá no capítulo 3 de Lamentações, escrito pelo profeta Jeremias, eu vou ler a partir do verso 18, diz o seguinte: Lamentações de Jeremias, lá no Antigo Testamento, capítulo 3, verso 18 em diante, diz assim: Então eu disse, não tenho mais forças, a minha esperança no Senhor acabou. Lembra-te da minha aflição e do meu andar errante, do absinto e da amargura. Minha alma continuamente se lembra disso e se abate dentro de mim. Quero trazer à memória o que pode me dar esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Renovam-se cada manhã. Grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma. Portanto, esperarei nele. O Senhor é bom para os que esperam nele, para aqueles que o buscam. Bom é aguardar a salvação do Senhor, e isso em silêncio. Amém. Até aí, esse número 26. Queridos, como eu disse, o livro de Lamentações é um livro que nasce num contexto de ruína nacional. É um livro que nasce num momento de dor coletiva. O profeta Jeremias, inclusive, foi e é por muitos chamado de profeta chorão, o que é uma grande injustiça. Ele sofreu muito. Qualquer um de nós, no lugar dele, talvez chorássemos até mais. O profeta Jeremias passou por crises tremendas, terríveis. Foi preso em masmorras, colocado de cabeça para baixo, numa prisão. Ele passou por drama, passou por situações e circunstâncias que eu imagino que ninguém aqui passou. O profeta Jeremias viveu num contexto, como eu disse, de muita dor coletiva, dor nacional. Agora é interessante nós vermos esse profeta, ele não negando a dor. O profeta Jeremias, ele não nega a dor, não nega o sofrimento, não nega a tristeza, não nega até a decepção com Deus. Vemos isso aqui escrito. Não nega até a sua falta de esperança. Então nós encontramos aqui um ser humano, um homem usado por Deus, um homem chamado por Deus, ungido pelo Senhor como profeta, mas um homem cheio de dores, cheio de problemas,
um homem que clamava e não via em determinado momento solução, ele não nega a sua dor. Mas é interessante nós vermos aqui, irmãos, que Jeremias, ele decidiu escolher o que iria ocupar a sua mente. Essa é a grande questão. O que ele iria trazer à memória para vamos ver aqui? Ou seja, Jeremias, ele refletindo, imagino eu, em tantos problemas, em tantos traumas que passou, aí Jeremias toma uma decisão: eu vou escolher trazer à memória alguma coisa. Tem um problema aqui, precisa trocar de microfone, filho, me ajuda. Né? Então Jeremias, ele escolhe, toma uma decisão muito importante. É isso que eu queria refletir nessa noite. Continuando. Então Jeremias, ele toma uma decisão muito importante, muito relevante. Ainda não está bom. Vamos lá. Uma decisão relevante. Que decisão relevante é essa, né? Hoje as coisas estão meio complicadas por aí. Jeremias, ele toma uma decisão importante na sua vida. Irmãos, eu queria refletir sobre isso. Que decisão importante você, olhando para a sua história de 2025, não vou nem mais longe, mas olhando para esse ano que passou, que decisão você, encarando a sua jornada desse ano, entende que você deve tomar para o próximo ano? Hoje, como eu disse, é o último domingo de 2025. Então é um bom tempo e o calendário muda. Ano que vem vai ter novamente o último domingo de dezembro de 2026 e ano após ano. Mas é interessante essa quebra, uma vez no ano, né? Essa mudança, é questão de calendário, mas ela é importante para que a gente tenha um momento onde a gente para e faz pelo menos uma retrospectiva do último ano, dos últimos meses da nossa vida e projetar, e é sempre bom isso sim, projetar para o próximo ano algo que Deus coloca no seu coração projetar. E aí nós vemos aqui Jeremias. Vamos pegar o exemplo desse profeta. Ele começa numa lamentação muito triste. O verso que nós lemos diz que: então eu disse, não tenho mais forças, a minha esperança no Senhor acabou. Já parou para pensar nisso? Não tenho mais força, estou cansado, estou muito cansado, estou tão cansado que a minha esperança no Senhor literalmente acabou. Lembra-te, o verso 19 diz, da minha aflição, do meu andar errante, do absinto e da amargura. Minha alma continuamente se lembra disso e se abate dentro de mim. Nós vemos aqui o profeta fazendo uma reflexão da sua dor, da sua tristeza, do seu sofrimento, da sua angústia. E quando ele faz essa reflexão e isso domina a sua mente, ele fala com toda a clareza aqui: eu não tenho mais força e a minha esperança no Senhor já se foi, acabou. Triste essa afirmação dele. Queridos, quando a memória é dominada pela dor, essa esperança se enfraquece. Quando a nossa mente, quando a nossa memória é dominada pela dor, a esperança em Deus se esvai. Quando permitimos que a dor controle o nosso pensamento, quando permitimos que a dor domine o nosso coração, o sentimento que nós temos não é diferente desse de Jeremias, pelo contrário, perde-se a esperança. A minha alma continuamente fica lembrando e se abatendo dentro de mim. É o que diz o verso 20.
Ele lembra da aflição, ele lembra do abismo, do fel, da amargura, ele lembra a alma dentro dele abatida. Queridos, o problema não é lembrar da dor. Nós não temos um chip que possa ser deletado ali, toda a nossa dor, toda a tristeza que sofremos, todas as frustrações do ano que passou, dos outros anos anteriores. Nós não temos um chip que possa apagar, zerar tudo, começar tudo de novo. O problema não é lembrar da dor. Nós vamos lembrar o tempo todo, faz parte, está na nossa mente, na nossa memória. O problema que Jeremias aponta é o tornar-se prisioneiro dela. É o estar prisioneiro, ficar aprisionado a ela, ficar aprisionado ao problema, ficar aprisionado às dores, aos sofrimentos. Muita gente chega no final do ano e faz um inventário de perdas. O que eu perdi esse ano? Um monte de coisa. Queridos, a memória sem Deus gera amargura. A memória sem fé gera desânimo. E o que nós estamos vendo aqui é o profeta expressando exatamente esse momento na sua vida. Focar na dor e no problema gera mais do que tristeza, gera falta de esperança, gera desânimo. E nós vemos isso muito claro aqui no profeta, o profeta falando justamente disso, e eu focando nisso, a minha esperança no Senhor se foi. Agora o profeta decide mudar o foco. Essa é a grande questão. Ele não parou ali. Ele não parou no versículo 20. Se ele tivesse parado ali, eu perdi a esperança no Senhor e encerrei o texto, e encerrei aqui o meu ministério profético, encerrei aqui a minha vida. Nada mais me resta. Teria sido tremendamente destruidor para ele próprio, esse tipo de sentimento, se ele parasse por aí. Então, trazer à memória coisas ruins faz parte muitas vezes, mas o problema é ficar focado nelas, nos problemas. Então, quando eu olho para 2025, vejo tantas coisas ruins que aconteceram, e cada um pode olhar para a sua vida, olhar para o país, e olhar para a nossa nação, olhar para o mundo, e ver ou não ter esperança mais nenhuma. Quando nós olhamos para a situação social, quando nós olhamos para a situação de impunidade, de tanta corrupção no nosso país, por exemplo, quando nós olhamos para tanta maldade no mundo, e se nós focarmos nesse tipo de situação, e também olharmos para a nossa vida e vemos os problemas que enfrentamos, e ficarmos focados simplesmente nisso, a resposta do nosso coração vai ser aquela que Jeremias deu no início ali. Já não tem mais esperança, nem Deus. Nem Deus resolve. A gente fala isso. Nem Deus resolve. Só que aí Jeremias tomou uma decisão, e essa é a grande questão. Ele tomou uma decisão. O profeta decide mudar o foco da sua vida, mudar o foco da sua lembrança. Ele decide mudar o foco daquilo que a sua mente estava trazendo à memória. E aí, no verso 21, ele diz assim: eu quero trazer à memória que pode me dar esperança. Eu quero trazer à memória o que vai me trazer e me dar esperança. Queridos, essa é uma escolha. Essa é uma escolha que o profeta fez. A esperança é uma escolha, queridos, espiritual. O apóstolo Paulo, quando fala das virtudes, e ele fala da suprema excelência de todas elas, que é o amor, ele fala de 3 coisas que permanecem para a eternidade. 1 Coríntios capítulo 13. E ele encerra dizendo que essas 3 coisas permanecem: a fé, a esperança e o amor. A maior delas, obviamente, é o
Mas você veja que o apóstolo Paulo coloca a esperança como sendo algo eterno. Eu quero trazer à memória o que vai me dar e que pode me dar esperança. Ou seja, eu não vou ficar focado nas perdas, eu não vou ficar focado no sofrimento, eu não vou ficar só focado naquelas coisas que me trazem desânimo, eu não vou focar naquilo que me faz perder a esperança, inclusive em Deus. Veja, eu quero trazer à memória, é uma escolha, quero é atitude, eu quero, é algo deliberado, eu desejo, eu quero, portanto é uma deliberação minha. O apóstolo Paulo também falou sobre isso, quando disse: tudo que é bom, tudo que é verdadeiro, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se é alguma virtude, se é algum louvor, seja isso que ocupa o nosso pensamento. Ou seja, traga à sua memória aquilo que te traz esperança. Nem tudo que nós lembramos nos explica, aliás, muito pelo contrário. Muitas coisas não explicam e vem à nossa memória. E nem tudo que vivemos deve governar o nosso futuro. Deus deve estar no controle. E essas coisas eu devo trazer à memória. É bom o final do ano para isso, né? Fazer uma revisão da nossa memória, que eu tenho trazido à memória. Como eu disse há pouco, tem pessoas que insistem em trazer à memória apenas as suas dores, as suas perdas. Jeremias chegou à conclusão: isso daqui estava me deixando tão batido que nem Deus estava tendo mais esperança. Mas ele disse: não vou ficar nessa. Eu não vou ficar preso, não vou ficar aprisionado às dores, não vou ficar aprisionado às perdas e aos sofrimentos. Eu vou trazer à memória o que me traz esperança. E aí nós vemos: o que é isso? O que devemos trazer à memória para ter esperança? Ele continua no texto falando. Por exemplo, no verso 22 ele diz ali, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque suas misericórdias não têm fim. O que me traz esperança, deve estar na minha memória, é a graça, é a fidelidade de Deus, as misericórdias do Senhor. Não estamos aqui por mérito, mas por misericórdia. Não chegamos ao final do ano por mérito nosso, pela misericórdia divina, é sempre assim. Se chegamos até aqui, porque Deus nos sustentou até aqui. Misericórdia e a fidelidade de Deus não tem fim, ela não tem prazo de validade. A misericórdia de Deus não expira, a fidelidade também não. É eterno. E aí o profeta diz: é isso que eu quero trazer à memória, as misericórdias do Senhor. No momento de crise, no momento de angústia, 26 vai vir, aí você vai ter problemas, crises e angústias. Mas conta aí 25, 24, 23, e desde que você veio ao mundo, você entender o que é a vida. E isso tudo faz parte. Jesus Cristo disse na sua oração: Pai, eu não peço que os tires do mundo, mas do mal. No mundo tereis o quê? Aflições. Mas tem de bom ânimo. Olha só, Jesus diz: olha, no mundo você vai ter aflição. Não tem esperança no mundo, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Ou seja, foca na minha graça, na minha misericórdia. E olha só que interessante o verso 23: renovam-se a cada manhã, grande é a tua fidelidade. Era isso que o profeta estava focando. E esse é o grande segredo, querido. Essa é a receita para que a gente consiga não perder a esperança em nenhum momento. Entender primeiro que a misericórdia do Senhor não tem fim. Isso vai ocupar a minha mente. Eu creio num Deus que é misericordioso, eu creio num Deus que é fiel, eu creio num Deus que está ali ao meu lado em 2025, estará em 26, 27, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Esse é o Deus, e é isso que deve ocupar a minha mente. E aí o profeta diz: por quê?
Interessante, Deus ele não nos dá uma graça estocada. Não dá para estocar graça. É a cada manhã uma graça nova. Tá? A nossa antiga. Eles foram estocar vento, lembra a história de estocar vento? Não dá para estocar vento. A graça de Deus não se estoca. Você não estoca a graça de Deus. Ela se renova a cada manhã. A graça de hoje é nova. De amanhã também será nova. Para Deus nos diz exatamente isso. O salmista declara isso: o choro pode durar uma noite. Aleluia. A alegria vem pela manhã. A graça se renova no dia seguinte. Por isso que é interessante, realmente Deus criou esse sistema que passa, daqui a pouco termina um ano e começa outro. Amém por isso. Para renovar a nossa confiança no Senhor a cada manhã. Essa é a questão. Então o profeta Jeremias ele olha para si e diz: meus problemas me fazem perder a esperança até em Deus, mas eu miro no Senhor, e aí as suas misericórdias não têm fim. Eu vou colocar isso na minha mente. E no verso 24 ele ainda diz o seguinte: a minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei. Porção significa o quê? É uma ração diária, é um suprimento diário. Percebe? O que o profeta está dizendo é o seguinte: o meu suprimento diário é o Senhor. Não é porque um dia eu criei em Jesus Cristo, há tantos anos atrás, entreguei minha vida a Ele, que eu estou abastecido para toda a minha vida aqui na terra. Isso não acontece. A minha porção diária é o Senhor. A minha relação com o Senhor, ela tem que ser diária. O meu alimento tem que ser diário, não adianta. Não adianta eu imaginar que eu me alimentando uma vez no domingo, indo na igreja, estou satisfeito, estou alimentando. Não estou. Eu preciso ter a minha relação com Deus diariamente. A minha porção é o Senhor, ou seja, a minha ração diária é o Senhor. O meu suprimento diário é o Senhor. Veja, essas são as conclusões que o profeta chega, para que ele não fique naquela paranoia de perder a esperança até em Deus. Para que no momento da crise, no momento da angústia, das perdas, ele não chute o pau da barraca, como se diz, e desista de estar na relação com Deus, em comunhão com o Senhor, de jeito nenhum. O Senhor é a minha porção. Queridos, quando o Senhor é a nossa porção, nós encontramos graça e paz mesmo no meio da tempestade. Lembra da oração do Pai Nosso? Pai Nosso, Pai dos céus, santificado seja o nosso nome, venha a nós o nosso reino, seja feita a nossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia. Essa é a porção diária. Percebe? É o pão nosso de cada dia, dados hoje. E aqui a gente olha tanto sobre o ponto de vista do alimento físico, mas muito mais é a nossa relação com Ele. Ele é o nosso pão diário. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Insisto, a graça não se estoca. A graça de Deus, ela é diária. Eu sou abençoado diariamente. Logo eu preciso todo dia buscar a minha relação com o Senhor para ser por Ele alimentado. Vocês imaginaram lá no deserto, o povo de Israel, quando saem do Egito para Canaã, logo começa a caminhada, eles ficam com fome, começam a reclamar, e aí Deus manda o maná do céu. E o pão caía do céu. E eles precisavam pegar aquele pão e comer, mas só dava para um dia. Só para que não adianta eles tocar, porque no dia seguinte estava estragado. Eles tinham que confiar que no dia seguinte o pão ia cair novamente. O maná ia, e veio. E durante 40 anos o maná abasteceu aquele povo. Por
por quê? Porque Deus estava caminhando para aquele ponto. A nossa relação com Deus, queridos, ela é diária, é o pão nosso de cada dia. Jesus é o pão da vida. Esse pão nosso de cada dia nos dá hoje, nos alimenta hoje. E amanhã eu vou precisar me alimentar novamente dele. É isso que Jeremias descobre. Percebe? É exatamente isso que o profeta descobre quando ele diz que a minha porção diária é o Senhor. Eu e você precisamos viver isso. O 2026 nos ensine e que a gente aprenda a aplicar isso no ano de 2026. E os versos 25 e 26 encerram da seguinte maneira: o Senhor é bom para os que esperam nele, para aqueles que o buscam. Bom é aguardar a salvação do Senhor, e isso em silêncio. O que significa isso? Bom é aguardar a salvação do Senhor, e isso em silêncio. Sabe o que é? Sem resmungar, sem reclamar. E ele fala isso de cadeira, porque ele reclamou muito. Ele estava reclamando no início: a minha dor, o meu sofrimento, até perdi a esperança. Mas quando ele começa a entender, ele começa a falar: a minha esperança vai estar no Senhor. Eu vou mudar o foco. Eu não serei definido pelas minhas dores, pelas minhas perdas. Serei definido pela minha confiança em Deus. Então é bom aguardar a salvação do Senhor. E isso em silêncio. É esperar no Senhor confiadamente. É esperar no Senhor mesmo sem ter controle. Isso a gente ficar tranquilo que a gente não tem controle da nossa vida. Mas a garagem nós não temos nunca. Deus é que pode. Você não tem. Deus é que tem controle. É caminhar sem todas as respostas. Vou entrar em 2026 sem resposta nenhuma a todas as minhas perguntas que já fiz e que farei. Porém, o Senhor Deus está no controle o tempo todo. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Esse é o nosso Deus. E é nesse Deus que nós confiamos. É nesse Deus que esperamos. E esse Deus, com certeza, não nos abandonará em 2026. Deus seja louvado. Amém? Vamos ficar de pé. Vamos louvar ao Senhor mais. Último canto. Espírito, enche a minha vida. Enche-me do teu poder.